Vamos nos colocar de pé, aproveitar que vamos começar já nossa palestra nessa noite, que faz parte essa é a nossa 11ª aula, né? Na verdade, nós tivemos que passar lá na frente, e na próxima aula nossa vamos falar sobre finanças. Como hoje é um dia especial, uma aula especial, o Davi Raica está aqui com a gente, então a gente abriu e convidou várias pessoas que não estão no curso, né? É um prazer ter vocês aqui, sejam bem-vindos nessa noite. Vamos orar, queridos? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos dá, Deus, a oportunidade assuntos, ó Deus, pertinente ao nosso dia a dia, ao nosso convívio, à nossa vida vivida. Pai, todos nós temos algo em comum, que é a vida a dois, Pai. Todos nós temos os nossos mesmos desafios, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que trate conosco nessa noite, que seja, se Deus, um canal, ó Pai, que o Davi seja um canal, ó Pai, aqui nessa noite, para esclarecer coisas, que haja, Senhor Deus, ó Pai, um espírito de esclarecimento aqui nessa noite, Deus, para que a gente possa ter um ganho, Pai, muito bom nessa noite aqui, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, repreendemos todo o mal, repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Pedimos ao Senhor que guarde os nossos filhos, nossa família, os nossos queridos que estão na nossa casa, Pai, e te pedimos, ó Deus, que nos abençoe nessa noite com a tua palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos? Amados, nós tratamos algumas coisas aqui. Eu queria apresentar bem breve aqui do que a gente tem falado aqui no nosso curso. A gente vai repetir novamente esse curso em setembro. A gente quer de novo abrir para a igreja. Este curso, a gente trata ele em 3 sessões. A gente fala de fundamentos bíblicos teológicos, né, que é o significado do casamento aos olhos de Deus, que é a base sobre características bíblicas do casamento. Tratamos da vida espiritual do casal, o papel bíblico do cônjuge. Essa é a base do nosso curso, é a raiz. E depois a gente fala sobre as atitudes práticas, eu falo que é a vida vivida, vivendo em acordo, tendo uma boa comunicação no convívio, respeitando a individualidade, lidando com os conflitos do cotidiano e o perdão. Meus irmãos, depois que nós passamos pela base, chegamos aqui nas atitudes práticas, a gente vai para os temas desafiadores do casamento. E um dos temas desafiadores do casamento é intimidade e vida financeira. A gente entende que é 2 temas muito desafiadores para a gente hoje, no nosso convívio. Se a gente consegue viver em acordo, comunicar bem na vida a 2, respeitar a individualidade, lidar bem com os conflitos e perdoar, nós vamos ter uma vida sexual abençoadora e uma vida financeira abençoadora. Queridos, nos aconselhamentos que a gente enfrenta, de pessoas que vêm até nós, são 3 as situações mais difíceis e mais afloradas que a gente trata nos ambientes de aconselhamento. A gente trata em primeiro lugar, o relaxamento com a vida espiritual, o esfriamento espiritual. Esse aí é o primeiro lugar de todos. O segundo é o financeiro e o terceiro é a vida sexual. São os que mais afloram aí nos aconselhamentos aí. Eu quero chamar o Davi, que ele vai estar tratando aqui sobre um assunto, vai estar falando sobre intimidade, sexualidade. Ele é do Ministério C, casado, pastor da 3ª Igreja Presbiteriana em Carlos Prates, e veio aqui generosamente aqui para nos abençoar nessa noite. E vai estar falando mais dele aqui, tá bom? O Senhor abençoe o Davi, em nome de Jesus. Vamos orar por ele, querido. Tira aí uma palavra de louvor pela vida dele, pela família dele, pelo ministério dele. Você tem essa liberdade, tá bom?
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do Davi, pelo Ministério Ser, pela sua esposa, pela a sua filha, Pai. Pai, te damos graças, ó Pai, pela vida dele, por ser um servo do Senhor, ó Pai, que Deus tem cedido, entregado a sua vida, Senhor Deus, à disposição do reino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o use nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Eu, já foi dito, me chamo Davi, e eu não sou de Belo Horizonte, vocês vão notar pelo chiado, o S, eu sou paraense, lá de Belém do Pará, e estou recém-chegado aqui, junto com a minha família, em Belo Horizonte. Além de servir lá na terceira presbiteriana de BH, a gente, como já foi dito também, desenvolve um ministério específico interdenominacional já há alguns anos, desde 2005, chamado Ministério Ser. Existem dois ministérios, na verdade, nós fazemos parte, que têm o mesmo objetivo, vou explicar qual é. O Ministério Ser e o Ministério Êxodos Brasil, que atua na capacitação da igreja para enfrentar os desafios contemporâneos da sexualidade. Então a igreja ela precisa urgentemente de uma profunda reflexão sobre o que é o fenômeno da sexualidade em vários âmbitos, né? Inclusive no casamento, mas não só. E tem sido uma demanda muito forte, muito recorrente em vários ministérios. Se você trabalha com criança, você precisa saber sobre sexualidade, porque é o que há no momento de talvez mais dramático, é exatamente como ensinar a criança sobre esse assunto. Se você trabalha com casais, é aquilo que o irmão já falou, as demandas que estão frequentes. Se você trabalha com jovens ou com adolescentes, é a mesma coisa, é muito frequente as demandas ligadas a comportamento sexual, homossexualidade, lesbianismo, vício sexual, dependência emocional e assim por diante. Além de sem falar na violência, na exploração sexual, pessoas que trabalham com evangelização, missões, também se deparam com muitas questões. Então, o Ministério C e o Êxodos Brasil são ministérios interdenominacionais que atuam já há alguns anos no Brasil para tentar ajudar a igreja a desmistificar, esclarecer, lidar melhor com essas questões. E aqui a gente vai falar de uma parte desse universo, que é o casamento, né? Casamento, a relação de conjugalidade. E eu espero que a gente possa ter alguma coisa prática e que abra um pouco a nossa mente, nos esclareça. E eu queria estimular vocês a participarem. Assim, nós não temos muito tempo, assim, todo o tempo que queríamos, quer dizer, temos um tempo suficiente, mas não vai ter talvez tempo para tudo. Mas é importantíssimo que a gente consiga aqui um ambiente no qual a gente possa esclarecer, né? Desmistificar, tocar em coisas que sejam tabus, dificuldades. Vamos tentar superar essas coisas, né? Para tentar chegar no melhor consenso de uma sexualidade plena, abundante, dentro do casamento. Assim eu espero que essa noite seja, se Deus quiser. Eu sou casado daqui a 5 dias, vou fazer 12 anos de casado, e tenho 2 filhos, um casal de filhos, uma menina de 9 e um menino de 4, né? Então, quem tem filho nessa idade sabe que sexo é difícil, né? Sexualidade, sexo já é um desafio, e é um desafio por várias circunstâncias, mas aqueles que também não têm filhos passam por outras questões importantes. Eu trouxe um slide, vou até abrir aqui que deu uma... saiu. Eu não vou ser assim religiosamente, me ater religiosamente ao slide, não. Porque eu sei que vocês já falaram de muitos assuntos que eu teria que falar se não fosse um curso, né? Por exemplo, comunicação. Vocês já devem ter falado sobre isso. Eu vou tentar passar por aquilo que eu imagino que vocês já ouviram, apesar de estar no slide. Porque eu quero focar no que ainda não foi visto, digamos assim, né? Que são as questões ligadas à sexualidade. Então a gente vai usar os slides só como amparo mesmo, tá? Teórico. Vamos começar então? Vamos lá. Olha, a primeira grande definição que eu queria tratar com vocês, isso aqui é importantíssimo a gente pensar. É o que é sexualidade. Para pensar no comportamento sexual do casamento, antes precisamos pensar o que é sexualidade em si. E quando você pensa em sexualidade, sinceramente, o que vem na sua cabeça? Isso, esse é o problema. Né? Esse é um dos problemas, que quando a gente pensa em sexualidade, automaticamente vem a palavra
sexo. E aí você já prejudicou o entendimento de sexualidade. Mas não é por mal, não. É porque a gente aprendeu assim, né? E aí acontece um fenômeno muito comum. A confusão entre sexualidade e o ato sexual. Então, se eu para pensar a sexualidade, eu vou pensar em quê? Em como fazer, praticar o ato sexual. Isso é importante? É, lógico. Mas é apenas um pedaço da sua sexualidade. Então a sexualidade é muito mais ampla, muito mais complexa do que apenas o ato sexual em si. E esse é o primeiro grande paradigma que precisa talvez mudar na sua mente. Para você melhorar na cama, você tem que entender que sexualidade não é só na cama. Então não pode reduzir sexualidade à experiência do ato sexual. Você quer que eu lhe dê um exemplo? Vamos lá. Criança tem sexualidade? Ficaram em dúvida os irmãos. Não? Criança, vou pedir, vamos lá. Criança tem sexualidade? Sim, criança tem sexualidade. Nasce sexualmente. Pessoas nascem como seres sexuados, sim ou não? Ele tem órgãos sexuais, não tem? Tem cromossomos e aí, ok, ainda não tem a libido, não tem o desejo erótico, mas tem sexualidade. Mas você pode, o adulto, qualquer pessoa pode fazer sexo com a criança? Não, é crime, além de tudo é crime. Então veja, a sexualidade existe muito antes de pensar no ato sexual. A sexualidade é desenvolvida desde que nascemos, muito antes de sequer sabermos que existe um coito, a penetração. Você está acompanhando? Então, sexualidade não é apenas o ato sexual. O solteiro que está em abstinência sexual é um animal mais raro, está cada vez mais raro. Mas ainda existe alguns, né? Ainda existe, né? Solteiros em abstinência sexual, não sei se aqui você já viveu essa fase, se lembra. Senão, que legal era quando eu não fazia sexo, que bacana. É como eu era uma pessoa decente. Você lembra dessa fase? Não? Já detesta a fase, né? Quer esquecer, né? Então, os solteiros que estão em abstinência sexual, porque creem que devem fazer sexo apenas no casamento, ou por qualquer outro motivo, eles têm sexualidade? Têm sexualidade. E afinal de contas, o que é então? Se não é sexo, aliás, sexo faz parte. Mas se não é apenas sexo, o que é sexualidade que está na criança, que está no solteiro, que está no idoso, que nem tem mais ereção, que está no idoso, que nem com Viagra resolve, que está no casado, que está no pastor, que é espiritual, que está no cara que é carnal, que está no cara que está no motel ou numa boate, e está todo mundo. O que é sexualidade? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá, tentando esclarecer. Sexualidade é uma dimensão humana, então acompanhe, uma dimensão sua, minha, dada por Deus. Nós acreditamos que é um patrimônio que Deus nos deu. Imagina que você recebeu um recurso, esse recurso chama sexualidade, é um presente, é um pacote, é um patrimônio, é algo dado, e é uma dimensão sua, da sua humanidade, né? Então é uma dimensão humana na qual nós temos que administrar algumas coisas, né? Então tudo que você recebe como dádiva, como bem ou como herança ou como patrimônio, o problema não é se você tem ou não tem, o problema é se você sabe administrar ou não sabe, né? Então sexualidade é uma dimensão humana dada por Deus, que é uma coisa muito positiva, muito boa, na qual eu tenho que dar conta de administrar algumas coisas. Quais são essas coisas? A gente pode falar de várias, né? E essa é uma definição de sexualidade, existem outras, mas eu vou me ater a esta. Na sua sexualidade, desde que você é criança, passando pela sua fase solteiro e agora no casamento, você tem 3 grandes recursos, 3 grandes fenômenos, você tem que dar conta. Vamos falar sobre eles. Primeiro, grande recurso que você tem que aprender a administrar
a gente vai dar o nome de desejo. Então, sexualidade tem a ver com o fato de que nós desejamos. Quando eu falo desejo, eu não estou falando de pecados, lascívia, de luxúria, não é concupiscência da carne, não é isso. Isso aí existe e a gente pode até falar em um outro momento sobre isso. Mas agora eu estou falando de atração sexual, de desejo, de tesão, de vontade, de vontade do encontro, né? Então, a sexualidade ela tem a ver com a capacidade de administrar o quê? O seu desejo. E aí, desejos, eles vão necessariamente no casal, vai coincidir? Né? Não. Né? Cada um vai ter cada um vai ter uma maneira, né, de administrar desejos. Nem sempre vai ser um encontro fácil. E aí vai estar o desafio, né? Como administrar juntos essa coisa que é tão selvagem, entre aspas, é tão até inesperada, né? Que é o desejo. Né? Porque o desejo você não decide ter. De novo, desejo barra atração. Vou até mudar o nome para atração. A atração sexual é uma coisa que você lida sempre, né? Você se vê atraído, né? Você decide o que faz com aquilo. Mas você está lá e você tem atração naturalmente. Assim, pelo menos, é a maioria. Então, você vai ter que lidar com o desejo. O segundo recurso da sexualidade, que nós vamos ter que aprender a lidar no casamento, juntos, é uma coisa chamada afetividade. Afetividade. Então, tudo que é relacionado a afeto é sexual, tanto quanto o coito. Vocês estão acompanhando? Tudo que é relacionado a afeto é tão erótico, é tão parte da sua sexualidade, do seu cônjuge, quanto estar na cama. Tá? Por isso que sexualidade vai muito além do ato. Então, já temos duas coisas muito importantes. Desejo, desejo, atração, vontade. E a outra coisa é afeto. E é fácil administrar afeto? É fácil, é tranquilo, é simples? As demandas de afeto, elas são óbvias, elas são fáceis? Não. Cada um vai ter uma demanda de afeto diferente. Quando eu falo afeto, eu falo de quê? O que vocês entendem por afeto? Vamos lá. Eu não entendi. Carinho, meu Deus, isso é caríssimo, carinho. Tô zoando, não é carinho não, gente, é de graça. Faz um carinho nela aí, gente. Não precisa não, tô brincando. Então, atenção, né? Atenção, carinho, o que mais? Toque, né? Não erótico exatamente, mas todo tipo de toque. Não, exagerei. Há toque que não é afeto, né? Mas parece criança, né? Porque a criança, fazendo um parêntese, quando a gente fala sobre educação sexual infantil, a gente diz que que a criança precisa adquirir a habilidade de identificar toque bom e toque ruim, né? Toque bom e toque ruim. Ela precisa ter essa capacidade desenvolvida e nem toda criança tem. Que é justamente você saber o que é abuso, o que é excessivo, o que está errado e o toque que é bom. Porque também a criança precisa de toque, né? Precisa de carinho, precisa de atenção e precisa de toque físico. Mas tudo sempre tudo sempre depende da maneira como você administra. Então pode ser a solução ou pode ser o problema. Vocês estão me acompanhando, gente? Veja como isso aí é forte. Tudo vai depender da maneira como administramos. Tá? Administrar que é o segredo. Administrar que é a oração. Eu preciso orar. Não é para Deus tirar de mim a minha, sei lá, cavalice, né? Porque eu não sei tocar, demonstrar afeto, ou derramar sobre mim. Não, eu preciso que Deus me ensine a expressar. Porque o que é administrar? Afeto, desejo. É saber expressar de uma maneira que seja saudável, que gere vida, né, que construa. Isso é complexo. Você tem acesso para ambos os lados. Então vamos lá. Desejo, atração, vontade, tesão. A gente volta nisso daqui a pouco. Os irmãos estão ansiosos para falar sobre isso, tenho certeza. Né? E afeto.
Afeto como troca de toques, a maneira que toca, a maneira que fala, né? A palavra que diz, o jeito que diz, e isso é sexualidade. Então eu quero que vocês tenham uma visão bem ampla de sexualidade. E eu estou falando em todas as faixas etárias. O solteiro, quando abraça alguém sem nenhuma intenção erótica, está exercendo a sua sexualidade. Só que isso na nossa cabeça não está associado, né? Não está associado. Né? Porque a gente nunca foi alfabetizado, digamos assim, né? Nunca tivemos uma alfabetização afetiva, uma alfabetização sexual. A gente vai aprendendo no senso comum, na maioria dos casos, vai aprendendo de qualquer jeito. Então a sexualidade tem a ver com desejo, tem a ver com afeto, como administramos isso. E por último, e não menos importante, esse terceiro recurso é assim, enorme, dificílimo, importantíssimo, tá? Chama prazer. Prazer. Então a sexualidade é a capacidade de administrar prazer. E eu disse que tudo isso era dado por quem? Por Deus. Então nada disso é o problema. O prazer não é o problema, o desejo não é o problema e o afeto não é o problema. Na verdade são recursos, são bênçãos, né? E é engraçado que as pessoas às vezes oram ou acham que o maior problema está nas maldições que adquiriram. Há quem pense assim, né? Então, o problema é que eu tenho dificuldades porque eu fui prejudicado. Irmãos, a nossa dificuldade maior é lidar com o que temos de positivo. É lidar com as bênçãos. A gente não precisa de uma maldição para se dar mal, basta as bênçãos mesmo. É como alguém que recebe R$1 bilhão e vira louco, fica louco da vida. Isso pode acontecer? Isso é factível? É. Alguém recebe a solução e na solução se perde. Assim é sexualidade, porque sexualidade não é má, não está errada, né? Não é, na Bíblia não é vista como algo negativo, pelo contrário, é um recurso dado por Deus, que gera vida, inclusive, a procriação, né? Nem estamos falando aqui de procriação, que é uma outra faceta da sexualidade, né? A procriação, que antigamente era muito mais valorizada porque não havia uma série de métodos contraceptivos, né? Hoje a gente vive num universo em que não está mais associado a prática sexual frequente com a necessária procriação, né? Esse universo já mudou faz muito tempo. Então, a sexualidade, ela é a solução, ela é a bênção, ela é o negócio legal. Só que se ela não for administrada corretamente, ela destrói todo o resto, né? Ela, se não souber dosar, se não souber desenvolver afeto, se não souber desenvolver como lidar com prazer, o que é prazer, né? Até que ponto prazer, e se não souber lidar com desejo, seja na solteirice ou muito mais no casamento, ao invés de ajudar, vai atrapalhar todo o resto e talvez também será atrapalhada pelo resto, né? Então está tudo conectado. O casamento é importante a gente entender que está tudo conectado. E quando você entende sexualidade como algo muito além do sexo, aí sim que você percebe as outras conexões que você não fazia antes. Então, se você e se nós estamos com dificuldade no sexo, eu lhe daria um conselho. Dê 2 passos atrás e pense assim, vamos parar de pensar em sexo agora, porque pode ter problema ligado a sexo, a gente pode falar sobre isso. Pode ter problema ligado à prática, sim, existe, né? Mas agora a gente precisa fazer 2 passos e olhar o quadro maior, que é o quadro da sexualidade. Então, será se eu sei o que é demonstrar afeto de uma maneira que o meu cônjuge se sinta realmente alcançado, realmente que ele chegue a uma satisfação sexual ligada à área afetiva, da maneira como eu trato, que eu falo, que eu digo, que eu pego, que eu toco. Eu consigo fazer isso? É aí que mora o problema, o meu problema. É aí que está o diagnóstico. E por isso as outras coisas não andam, né?
Eu consigo lidar com o desejo? Existem desencontros nos desejos? Isso existe, muito frequentemente, né? E como lidar com isso? Eu consigo lidar com o prazer? Eu falo sobre o prazer é um tabu? Porque ainda hoje, para muita gente, prazer ainda é um grande tabu. Há uma série de dúvidas, uma série de mistificações, né? E aí a gente vai caminhar nisso também nessa noite. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês estão firmes? Continuam? Tem certeza? Então vamos lá, né? Então sexualidade é muito além. Foi o ponto 1 isso, tá? Agora vamos sair para o ponto 2. O que é casamento, eu também não vou me alongar aqui, porque eu tenho certeza que já foi falado, né, longamente sobre a essência do casamento, não vou me alongar. Mas casamento tem a ver com uma união, tem a ver com algo que é espiritual, que é físico, que é psicológico, ou seja, emocional, que vai também tocar todas as dimensões. Então, na Bíblia, a associação de casamento com sexo também é muito grande, ou com sexualidade, né? É muito grande. Exatamente por quê? Porque a sexualidade também é transversal, digamos assim, né? A sexualidade, por ser ampla, ela é muito, tem a ver com o corpo, tem a ver com o corpo, tem a ver com as emoções, né? As afetividades, e tem a ver com o espírito, por que não? Tem muito a ver com o espírito, porque nas escrituras a relação sexual é vista como também um acontecimento espiritual, inclusive, né? Que é comparado com a união com o próprio Deus. Não sei se vocês já leram isso em Efésios 5, lá no Velho Testamento, quando diz, por exemplo, que Adão conheceu a Eva. Já leu isso lá? Acho que é Gênesis 4 ou 5. Gênesis 4. Adão conheceu, não é que Adão se apresentou, tudo bem, meu nome é Adão, né? Então, conheceu é o verbo iada no hebraico, que é manter relação sexual. Então, eles se conheceram, fizeram sexo. E é engraçado que esse mesmo termo hebraico é o termo usado para conhecer a Deus. Não que haja sexo com Deus, longe disso. É a ideia de uma união que é total, que é completa, que torna os dois uma só pessoa, né? Então, veja que a sexualidade ela é muito ampla e ela parece muito com o casamento. Né? Por isso que talvez está sempre dando problema na sexualidade, porque na verdade ela como é que eu posso dizer? A sexualidade é quase um espelho do casamento, porque ela é física e você pode ter um problema físico, de ejaculação precoce, de impotência, um problema físico de hormonal, doenças crônicas, e aquele problema físico desencadear uma série de problemas que você nunca acha que é físico, acha sempre que está em outro lugar. Né? Talvez não seja o corpo o problema, mas você tem uma série de questões emocionais, de aprendizado, de saberes, de experiências que você acumulou desde a sua infância, a maneira como você troca e recebe afeto, tudo mais, que tudo é emocional, e também isso repercutir em todas as outras áreas. Mas você pode ter também questões ligadas à moralidade, o que é certo, o que é errado, a consciência, né? Uma consciência de um nem sempre é igual à consciência do outro. Sexo oral é pecado, porque eu acho muito estranho, e o outro, não acho tão estranho assim. Alô, pastor, o que a gente faz? A gente manda logo um WhatsApp pro pastor. Não manda, né? Não pode. O que faz com as atrações, né? Por exemplo, a gente tem atendimentos de pessoas que têm atração, são casados, amam seus cônjuges, mas têm atração pelo mesmo sexo, por exemplo. E tem que lidar com isso. Eu estou dando um exemplo de caso específico, talvez não seja o seu caso, mas você também tem atrações que não queriam ter. Ou sou só eu? Agora eu peguei você. Né? Todo mundo tem atração que não queria ter, gente. Todo mundo tem. Não, eu não tenho porque eu sou uma pessoa espiritual. Você tem. Porque isso é normal. A atração não se escolhe. A atração não se decide ter. Se você... Lembra quando você era solteiro? Vamos lá. Se você só teve atração quando apareceu o seu cônjuge? Foi assim? Então você estava desligado
né? Tinha um botãozinho que você estava offline, né? No Tinder, ou na vida, né? Aí você não sentia nada, porque afinal de contas você estava esperando, né? Você decidiu esperar, né? Escolheu esperar, desesperar, e aí, enquanto não aparecesse a pessoa de Deus, você estava logicamente imune, né? Protegido e blindado, você não tinha atração por nada e por ninguém, porque não era a pessoa, né? É assim? Aí apareceu alguém e aí despertou a sua atração, bum! Acendeu, aí pela primeira vez você teve atração por uma pessoa. É assim que funciona? Isso só no Crepúsculo, né? Tem o Jacob que olha a menina e tem um insight. Você já viu o filme, né? Pessoal que não sabe o que é isso, dá um Google depois, né? Mas não funciona assim. Você tem atração, você tem que saber o que faz com ela. Você tem que ser adulto, maduro o suficiente para não deixar viver pelas suas atrações, porque se deixar, você vai acabar onde? Vai acabar muito mal, todo mundo aqui. E não precisa ter atração pelo mesmo sexo, não, pode ser pelo sexo oposto. Tem gente que tem atração por criança, tem atração, e ele tem que lidar com isso. É uma minoria, mas tem. Veja, a atração é um fenômeno que atrações indesas que a gente não queria ter, né? É um fenômeno que nos iguala a todos e coloca todo mundo no pé no chão. Fala assim, peraí, eu sou normal, eu preciso entender que por mais espiritual que eu seja, por mais crente que eu seja, eu não me desumanizo. Então a pessoa que acha que não tem nenhum tipo de conflito, problema, que não está correndo nenhum risco nunca, é uma pessoa que se desumanizou, ela está prestes a cair. Então a melhor maneira de você lidar com todas as crises, possíveis crises, mesmo que você não esteja em crise agora, é você entender que as suas atrações acontecem à revelia da sua vontade. Mas elas não vão definir você, porque você não é um animal. Você não vive pelo desejo, você diz que vive pelo que crê. Diz ou não diz? Dizemos isso ou não? O que é viver pelo que crê? O quê? É viver pelo que eu acho que é correto, e não pelo que eu sinto. Então, se eu sinto vontade de matar o cônjuge, eu não mato, porque não é correto. Amém, irmão? Amém. Como diz o Salomão lá em Provérbios, né, falando dos filhos, viu, Edson? Ele fala assim: discipline o teu filho, mas não a ponto de matá-lo. Eu acho massa isso. Discipline o teu filho, mas não mata. Falei, cara, ainda bem que você disse isso, né? Eu estava pensando em coisas erradas, mas veja, eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu sinto, né? Então a atração é isso. Então veja, se eu pudesse escolher, eu teria não teria nada que eu não quisesse na minha mente, né? Seria ligado só ao meu cônjuge, acabou. Mas não, eu preciso de uma trajetória de maturidade, eu preciso entender que eu não vivo para isso, mas isso está lá, isso é presente na nossa vida. E aí, irmãos, a gente vai também desenvolvendo a própria atração pelo cônjuge, né? Que também é um desafio, que também tem expectativas, né? E assim por diante. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Porque às vezes quando eu falo sobre isso, as pessoas me entendem mal e acham que está todo mundo pecando. Eu não falei que é pecado, eu não estou falando de pecado. Vocês estão me acompanhando? Eu não estou falando de concupiscência, de desejo, de fantasia erótica, de ver pornografia, de não sei o que, de andar atrás de gente na rua, de ficar olhando para os irmãos. Não, eu estou falando de atração, que é um fenômeno que não é pecaminoso, é um fenômeno normal, de seres sexuados, né? E a gente precisa de maturidade. A oração é esta: Deus me ajuda a administrar as minhas atrações, porque elas não vão desaparecer, elas vão estar aqui. Eu quero viver que elas me sirvam, né? E não eu as sirva, né? Que elas não me governem, que eu tenha domínio próprio, né? Que eu tenha domínio sobre mim mesmo, que é um grande fenômeno espiritual, né? Domínio sobre si mesmo. Então, o casamento, ele é o ambiente no qual nós vamos desenvolver tudo isso, corpo, alma, espírito, e a sexualidade vai estar sempre aparecendo porque ela é multifatorial mesmo, ela é transversal, como eu disse.
Então a Bíblia vê a sexualidade dentro do matrimônio de uma maneira muito positiva. Eu imagino também que já deve ter falado sobre isso. Aí você tem Provérbios, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Você tem aí Cantares, que você já deve ter lido, né? Que fala de relação, sim, conjugal. Já teve essa aula? Né? Cantares fala de sexo, tá? Fala de namoro. Só dar uma palhinha, né? Então, assim, Cantares é um poema erótico. Fala de encontrar uma pessoa, namorar com essa pessoa, planejar com essa pessoa, casar com essa pessoa, e no capítulo 4 fazer sexo. Não precisa ler agora. Mas no capítulo 4 eles fazem sexo. Tá? No capítulo 4, depois tem uma briga, né, que está lá, que ela estava deitada na cama e o cara chega na porta, ela não se levanta. Fala, não vou levantar para abrir para esse homem. Cantares na versão de amanhã, né? Tem a versão de hoje e essa é a versão de amanhã. Então eu vou levantar para abrir. Lembra dessa historinha de Cantares? Não sei quem conhece Cantares. Mas lá tem uma historinha. Aí o povo fala que é de Deus, que é Jesus. Não é Jesus não, era o Salomão e a mulher lá. E a mulher estava de bebidol e não queria abrir a porta para o cara, porque não estava afim. Então toda aquela paixão de Cantares já estava em crise. Então Cantares é um casamento normal, igual o seu, crise, né? E aí sai da crise, volta, aí eles se encontram de novo, fazem sexo de novo, brincadeira. Se encontram de novo, e ela vai atrás do cara, ele volta para casa, pai, tem um conflito, aí tem que lidar com a irmã da mulher, no finalzinho de Cantares tem a irmã da outra, cunhada, e aí vai. Então isso é Cantares, é relação entre duas pessoas que fazem sexo, que namoraram, que construíram. Isso tudo é muito bonito, muito belo. E em geral, na igreja, e aqui eu já vou sair um pouquinho do casamento, só fazer um parênteses breve. Em geral, na igreja, quando vai se falar de sexualidade geral, né, sem pensar em casamento, em geral a gente fala logo do pecado, é ou não é? Né? Em geral a gente começa a falar do pecado, né? Em geral o pastor, vamos falar, ele toca no assunto, né? Em geral é para falar que está errado. Isso e aquilo, e faz parte. Mas é como se você começasse pelo meio. É como se você começasse uma história pelo meio. Por que o meio? Por quê? Porque a história da sexualidade na Bíblia começa com a plenitude. Começa com a coisa boa, não começa com a tragédia. Tem a tragédia, é verdade. E a tragédia é importante pensar sobre ela. Muito importante. Só que ela começa falando da coisa boa. De Deus criando o homem, falando para ele, olha, sede fecundos. Lembra esse Gênesis lá? Lembra ou não, gente? Gênesis 1, 26, 27, 28. Deus os abençoou e lhes disse o quê? Antes de haver pecado no mundo, antes de ter fruta, não sei o quê. O que ele disse? Não sabe? Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Olha que palavra chata, né? Algumas versões falam frutificai, dá a ideia de, sei lá, dá uma ideia assim de, parece uma reprodutora, né? Mas a ideia é frutificar, encher a terra. Nossa, que loucura, dá medo isso, né? Encher a terra é uma coisa que a gente já até riscou da Bíblia, né? Encher a terra, quer dizer, tenham filhos, e para ter filho tem que fazer o quê, gente? Tem que fazer o quê, gente? Sexo. Então, antes de haver pecado, o primeiro mandamento da Bíblia é façam sexo. É a primeira bênção da Bíblia. Deus os abençoou e ele disse, transa com essa mulher. Tenha filho com ela. Porque isso é bom, isso é prazeroso. O prazer é a ideia de Deus. Prazer é uma ideia de Deus, né? Veja, prazer é uma coisa que a gente liga a pecado, não adianta. A gente liga a pecado, porque há um dualismo na nossa cabeça, e Deus está de um lado e prazer está de outro. Sim ou não? Na maioria das pessoas, esse é o esquema que a gente aprendeu e é o esquema que a gente vai usar. Então, se é prazer, isso não pode ser de Deus. Isso deve ser da carne, deve ser do diabo, deve ser do inferno. É totalmente equivocado, tem totalmente invertido essa sua ideia. Veja, eu vou lhe provar com 2 argumentos. O primeiro é teológico, que eu acabei de dizer. Quando Deus cria Adão e Eva, ele cria num contexto de plenitude, de gozo, de alegria, de desfrute, de prazer. A própria palavra Éden significa delícia.
Era o jardim do quê? Das delícias. Então tem irmão que acha que o Éden é um negócio meio assim, aquelas reuniões de oração 6 da manhã, de joelho na pedra, que é ótimo, nada contra, mas isso dói o joelho, né? E outras coisas também. Você entendeu? E não, o Éden o que era? Era prazer, era delícia, era para ele desfrutar. Eu cresci com a ideia do Éden mais ou menos assim, era uma árvore que podia, né? Que era a árvore da vida, e uma árvore do bem e do mal que não podia, né? Então estava 50% proibido, né? Aí Adão e Eva ficavam sentados o dia inteiro olhando, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Pá, peguei. Não, porque não dá a impressão que é isso, né? Que tinha 2 árvores, 50% vocês não podem. Só pode isso aqui. Tá? E aquilo ali é muito bom. E aqui não é, aqui é espiritual. A verdade é que o texto fala de um jardim enorme e tinha uma árvore que não era para comer. Mas ninguém fala das outras que era para comer. A gente nunca fala das outras que era para comer. Porque dá a impressão que ele tinha que comer aquela árvore, porque afinal de contas não dá para fazer. Não dá essa impressão? E está distorcida, é como se ele fosse uma árvore e todo o resto fosse para comer. Você entendeu? Para desfrutar, para ficar, para ser feliz. Isso é o Éden, é felicidade, é plenitude, é prazer. Administre o Éden, administre o prazer. A vida, prazer está vinculado à vida. Totalmente. Claro, depois do pecado, não mais. Não necessariamente mais. Então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento em defesa do prazer, o segundo argumento é físico, é o seu corpo, né? Quem acredita aqui que Deus fez o seu corpo? Pergunta idiota, né? Vocês acreditam nisso? Mas Deus fez todos os órgãos, fez as genitálias também. Então o seu corpo é templo do Espírito Santo, da cintura para baixo também. Sim ou não? Olha que legal, gente. Mas você já percebeu que a gente tem dificuldades, né? De falar, né? A gente não consegue nem ensinar para as crianças os nomes dos órgãos sexuais. Quem tem filho aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Olha, meu Deus. Olha que dificuldade, né, gente? A gente tem um curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Criança. É fenomenal. Quem dá é minha esposa. Aí ela usa bonecos sexuados, literatura, é fantástico. Só que assim, o primeiro exercício é você conseguir falar os nomes dos órgãos sexuais com naturalidade. E o adulto não consegue, principalmente o cristão, porque ele acha, de algum lugar, ele tira a ideia de que aquilo tem menos de Deus ali do que o ombro. Né? O ombro, ok, né? A cabeça, pescoço e perna, como é que é a música? Isso, não tem o pênis na música, né? Nem poderia, né? Seria o quê? Seria uma música queer, né? Tipo, não tem vagina, né? Porque ninguém fala vagina na igreja, porque profana o microfone, né? Mas são termos, não são termos vulgares, são termos, porque uma coisa é você ser vulgar, outra coisa é você ser claro, né? E você percebeu, isso é básico, parece que idiotice, mas não é. A nossa noção de que isso tudo está errado, que o prazer genital, erógeno é mal, vai influenciar tudo, já está influenciando há muito tempo, que está lá no bastidor dos acontecimentos. Você acha que isso não tem nada a ver, mas tem. Porque é isso tudo que vai criando as estruturas invisíveis que fazem você ter uma série de dificuldades de lidar com o prazer sexual, né? Com o corpo inteiro, seu e do outro. E do cônjuge, o corpo todo. Então, quando a Bíblia fala, lá, por exemplo, em Coríntios 7, que fala da relação sexual em si, Paulo chega a dizer, no século I da era cristã, Paulo chega a dizer que o cônjuge deve dar ao outro o que lhe é de direito e vice-versa. Porque se ele tivesse dito que a mulher tinha que dar para o homem o que lhe é de direito no sexo, ele estaria sendo uma voz comum lá na época.
Porque ele revoluciona, Paulo, que é inclusive tido como machista, Paulo, que é tido como machista, ele defende no primeiro século orgasmo feminino, que a nossa cultura só vai falar sobre isso no século XX. A cultura ocidental só vai tratar de orgasmo feminino no século XX. Paulo está falando sobre isso em Coríntios 7, dizendo que um tem que dar ao outro e vice-versa, uma mutualidade. Dar ao outro que lhe é de direito, na verdade, é dar ao outro uma experiência sexual satisfatória. É isso. Traduzindo, é isso. Então eu preciso saber lidar com o prazer e não desmistificar o prazer no casamento para poder me libertar de certas amarras e amar o outro nesse nível também. Lembrando que estamos falando de um nível. Nós falamos aqui, né? Afeto, desejo. E aí a gente está falando de um nível, né? Que é o nível do prazer, que tem as suas complicações. Tá? E aqui já vai uma dica. Ok, Davi, o que a gente faz com todas essas informações? Vocês vão ter que conversar. Então a minha intenção aqui é criar matéria para você conversar com o seu cônjuge, porque eu não vou resolver o problema. Ninguém vai. Você tem que pegar isso aqui, a oportunidade de estar falando sobre isso, e colocar na mesa. E trazer à tona. Tá? Para que vocês falem. Tá? Essa é a nossa intenção. Tá? Então, além disso, esse terceiro ponto aqui, eu queria que vocês olhassem bem. Olha bem para cá. Ó. É terceiro, não, quarto. Existem 3 grandes expectativas do cônjuge na área da sexualidade. Então ali vai rodar a conversa de vocês. Conversa um com o outro. Então, quando a gente casa, nós vamos com expectativas diferentes. Ok? Que já é o problema. A gente também não conversa sobre as nossas expectativas. O que é expectativa? É o que eu espero que aconteça. Tudo bem? O que eu espero que aconteça. Tem gente, provavelmente, já está aí com 5, 10, 15, 20, 30 anos, que nunca disse o que esperava que acontecesse no sexo e na sexualidade. Nunca comunicou isso claramente. Nunca. Isso é muito comum, infelizmente. E aí pode ser homem, pode ser mulher. Por uma série de fatores. Você não comunica porque você acha que não é necessário, que você acha que você que está errado, você não comunica porque não tem oportunidade, porque nunca desenvolveram comunicação mesmo. E assim vai. Né? Mas você tem algumas expectativas e aí eu te pergunto, você saberia dizer agora, meu Deus, né? Quais são as expectativas do seu cônjuge com relação, por exemplo, à frequência sexual? Isso é um dado muito objetivo, muito fácil de saber. Tipo assim, eu esperava ter relações sexuais com que frequência? Se você me perguntasse qual é a frequência ideal para mim, eu vou lhe dizer um número. Eu queria ter uma frequência X por semana, por mês, por ano, por década. Tem uns irmãos que só no rumo ao centenário. E a gente tem noção, gente? Quais são as expectativas do outro? Já falamos sobre isso, né? Muita gente não. E aqui está falando do ato sexual, lógico. Aqui é o ato sexual mesmo, né? Mas a gente pode alargar um pouquinho mais a tenda, né? Então, além de expectativas de ato sexual, qual é a minha expectativa de afeto? Né? Qual é a minha expectativa de afeto? Qual é a minha expectativa de frequência de afeto? Porque eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Irmãos, nós dizemos que algumas coisas são importantes, mas muitas vezes nós vivemos pelo que é urgente e não pelo que é importante. Vou esclarecer. Vamos sair do sexo para melhorar. Se eu perguntar para vocês, quem é que acha que fazer exercício físico é importante? Todo mundo vai levantar a mão, não vai? Mas você faz? Uns fazem, outros não. Aqueles que não fazem, ou fazem muito pouco,
Você, se eu perguntar, aqueles que não fazem, ou fazem muito pouco. Se eu lhe perguntar, fazer exercício físico regular é importante? Você vai dizer que sim. Por que você não faz? Porque você vai dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para ir na academia, eu não tenho, sei lá, disposição. Então você está me dizendo que você tem outras coisas na sua vida que não são importantes, mas que aparecem, você vai vivendo por elas, são urgentes, ela vai lhe ocupando de uma maneira que você não faz o que é importante. Você nunca tem tempo que é importante, porque vive fazendo coisa que não necessariamente é importante, mas é urgente. Por exemplo, passar tempo com seu filho. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que é importante. Passar tempo com o seu cônjuge, todo mundo vai levantar, é importantíssimo. Mas na vida real, ninguém passa um exagero, né? Muitas de nós não passamos e mentimos dizendo que é importante. Veja, o desafio é viver pelo que é importante. O problema do que é importante é que não vai ter um problema agora, vai ter um problema depois. Por exemplo, se eu não faço exercício físico regular, eu vou necessariamente cair morto agora? Mas isso vai acumular, não vai acumular? Aí daqui 30 anos eu caio morto, eu não sei porquê. Você entendeu? Porque eu negligenciei o que é importante. O problema de negligenciar o que é importante é que não aparece na hora. Não aparece imediatamente. Você não passa tempo com o seu filho, ele necessariamente essa semana vai ficar louco da vida e vai te dar um tapa na cara. Isso não vai acontecer exatamente agora. Mas se isso ficar crônico, vai ter um problema muito sério, provavelmente em algum lugar no futuro. Porque é silencioso. Então, quando a gente fala aqui que a gente precisa conversar sobre esse negócio aqui, ó, frequência, desempenho, satisfação, que precisa conversar sobre afeto, sobre esse negócio, é que se a gente não fizer agora, por mais que a gente balance a cabeça e diga que é importante, se não fizer, talvez não vá acontecer nada agora. Você vai continuar a sua vida legal, bacana, faz sexo lá, numa frequência que você acha que está bom, de um jeito que você acha que está bom, e o outro não reclama também, porque não dá tempo, tem que pagar boleto. Né? É o que eu chamo de resumo da vida, né? Pagar boleto e tentar emagrecer. É basicamente a vida. Né? Tudo é um boleto. Então a gente vive pagando o quê? Boletos. Pra cá, pra lá. E aí, não, mas isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Né? Isso aqui é importante. Até que a coisa importante vire urgente, né? Porque também a coisa importante pode virar urgente. É igual um ataque cardíaco. Se alguém tiver um ataque cardíaco agora, aqui, nesse momento, Deus me livre, né? Bate no plástico aí. Muito bem. Amém. Né? Se você tiver um ataque cardíaco agora, vai parar tudo. Porque a coisa que é importante virou urgente. Aí não tem mais jeito, vai ter que parar. Vai ter que parar. Então tem muito casamento que ele vai negligenciando o que é importante. Tudo que é importante. Porque vocês estão vendo aqui no curso, basicamente as coisas são importantes. Só que a gente vai viver, e isso não vai gerar um problema agora. Esse que é silencioso, é igual câncer. Né? Muitos cânceres são silenciosos. Né? E até que chega um momento que não dá mais para fechar os olhos. Entendeu? Então a sabedoria é... Peraí, será que está tão certo assim? Será que está tão bom assim? Será que eu sei mesmo? Né? Peraí, e a frequência? Né? E a frequência? Qual é a expectativa do cônjuge? Nossa, eu estou casado há 300 anos, nunca perguntei qual era a expectativa de sexo, de afeto. O que é afeto para essa pessoa, né? Ok, gente? Então aí já rende uma conversa essa noite, né? Uma tabela, né? Uma tabela sexual. Conversa, gente, conversa. Eu costumo dizer que chama de sexo oral. É conversar um com o outro. Já pensaram outra coisa, né? Sexo oral é quando você conversa. Porque você usa oralidade. E sexo auditivo também. Não tem a ver com penetração no ouvido, não. Tem a ver com a capacidade de escutar, porque isso é sexual. Não é sexual. De novo, sexualidade não é só sexo. Então, escutar, falar sobre sexo, falar sobre afeto, falar sobre frequência, satisfação, prazer,
é sexualidade. Estimula, desenvolve, amadurece. Uma coisa que você tem que aprender, que a gente não sabe tudo. Por mais anos casados, vamos ter que aprender sempre. Então, isso é sexualidade. Tudo bem, gente? Então, expectativas, frequência. Aqui vale dizer que não existe um padrão para todo mundo, né? Você já viu? Já leu o livro que fala assim, porque os homens gostam mais de sexo e é 2, 3 vezes por semana, e mulher não gosta de sexo, é 1 vez por mês. Quem já viu isso? Irmão, não existe essa regra. Tá? Excetuando uma coisa que fuja muito do bom senso. Sabe o que é bom senso? Lógico, esse negócio assim é demais, isso é um absurdo, um negócio assim que está fora de controle, obviamente você vai perceber que ali está fora realmente de condição, né? Aí vale o bom senso. Mas não existe uma lei universal de Deus, lei de Moisés / sexualidade, né? Que vá dizer qual é a frequência divina, frequência evangélica, né? Apostólica para sexo. Não existe, né? Então você vai ter que encontrar, e não vai estar errado, né? Se alguém quer mais, outro quer menos. Uma vez eu fui numa igreja falar e eu comecei com esse discurso, viu? Discurso de não, porque a mulher, né, a mulher não quer fazer sexo. E os irmãos chegaram comigo e falaram, era um grupo pequeno de homens. Os irmãos falaram assim, Davi, aqui é o inverso. As mulheres não saem de cima da gente. Então nunca mais fiquei com esse negócio de porque a mulher não gosta de sexo. Eu sei, tem umas que né? Não, aqui é o contrário, as mulheres são muito exigentes, né? E elas vão pesquisar na internet. Olha aqui, é isso aqui, desse jeito. E a gente não tem flexibilidade, né? Dá cãibra, né? Eu falei, vocês realmente têm um problema. Vamos orar. Então assim, veja que até uma evolução nesse sentido, né? Muitas mulheres já não estão mais nesse negócio de não quero sexo. Algumas, né? Sim. Ou seja, você vai ter que saber como é que é essa pessoa aí do seu lado, né? O que ela entende por frequência, e vamos falar a coisa claramente. Aqui não há por que ter julgamentos, não há nenhum certo e errado, excetuando, obviamente, exageros crônicos, né? Está fora de qualquer bom senso. A Bíblia fala, inclusive, para não deixar de fazer, você sabe disso, né? Então a Bíblia tem um recado contrário, né? Para não se abster. Há quem considere a abstinência de sexo como espiritualidade. Não é. Não é. Tá? Porque considera sexo como carnalidade. Está tudo errado. Eu estou falando de casamento, tá, gente? Estou falando logicamente de casamento. Então considera como espiritualidade, avançar, sei lá. E está tudo ao contrário, né? Então vamos lá, frequência, desempenho. O que é desempenho? É a maneira como a gente faz as coisas. Tanto no campo afetivo, quanto no campo do prazer, né? Sempre lembrando para o leque todo. Então, como a gente desenvolve, como a gente faz. Existem pessoas que só se sentem realmente satisfeitas, vamos terceiro ponto, satisfação de determinadas maneiras. Tanto ligado ao prazer, a posições, fatos sexuais, quanto ligado à fé também, né? Vai depender muito de como aquela pessoa se sente satisfeita, quais são as necessidades daquela pessoa, tá? Você já pensou nas necessidades que o outro tem que você não tem? Como é que você lida com as necessidades do cônjuge que não são suas? Em todas as áreas, né? Por exemplo, quando eu casei, a minha esposa, ela tem, agora até diminuiu, mas lá em Belém, eu morava em Belém, né? E sabe naquele canto do banheiro, do box do banheiro, que tem umas cantoneiras, que é barato, de plástico? Ela tinha um monte aqui, era cheio de shampoo. E eu falei, velho, é muito boleto para ficar gastando com shampoo. E eu não entendi a necessidade espiritual, né? Filosófica,
uma espiritualidade do cabelo, né? Então, ela é uma necessidade para ela. Tem um shampoo para não sei o que, para não sei o que, para o dia quente, dia frio, o cabelo não sei como. O dia que você não quer usar shampoo, tem um shampoo. Né? Você passa esse aqui quando não quer usar, ok. Esse aqui é que se for louro, aí ela pinta de louro para usar o de louro. Aí compra o de castanho e joga fora, porque não serve mais, vai ficar lá. Ou então guarda para quando ela voltar a ficar morena, para usar o que é para morena. Aí compra algo de ruiva, porque vai que dá uma vontade, né? De ficar ruiva. Então eu olhava para aquilo e falava assim, eu não entendo a cosmovisão da irmã, né? Então, para mim, parece uma coisa besta, mas não é. É a necessidade que o outro tem que não é minha. Eu uso o quê? O shampoo anti-caspa. Tipo, não é shampoo, é remédio. Né? Tipo, o que é aquilo? É um Tilenol, né? Capilar. Né? Então, veja, as necessidades, elas não são óbvias. As necessidades do outro não são evidentes. E também não está padronizado, irmão. Tem mulher que não gosta de falar tanto quanto o pessoal diz que ela fala tanto, não. Tem mulher que não fala tanto, não. A maioria fala, ok, a maioria, mas veja, não padronize, não acha que você sabe. Não vá achando que você sabe o que é. Né? Tem homem que sim, se sente ofendido. Emocionalmente ofendido. Então é gay. Não, não é gay não, velho. Até vale porque o conceito de masculino é um conceito muito rígido, né? A pessoa acha que se a pessoa for sensível, ela deixa de ser homem. Já percebeu isso? O que não faz o menor sentido. Na verdade, isso é machismo, né? Então, você pode ter sensibilidade, sim. Se não tem, não tem. Não precisa ter também, não. Falsificar, fingir. Né? Tem já viu que a gente fala muito assim, o homem vai pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Já viu essa expressão? Mas mulher não é cega, gente. Porque não passa a impressão que mulher é cega. Fala assim, mulher vai qualquer coisa. Ela não é pelo que ela vê. Não é pelo que ela vê. Então, se lasque. Né? Tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Porque não é pelo que ela vê. É homem que é pelo que vê. Mulher não. Ok, pode até ter uma certa verdade nisso. Não estou dizendo que está errado. Mas assim, cuidado com essas, sabe, caixas que a gente coloca, esses padrões assim fixos, e que acha que o outro se encaixa necessariamente naquilo. Né? Homem é só pelo que vê, não é pelo que ouve. Tem homem que gosta de ouvir, sim. Talvez não vai ouvir, sei lá, depende do que ele gosta de ouvir. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, do que ele gosta de ouvir. Mas isso faz parte também. Então veja, é a intenção de entender a necessidade do outro, a satisfação do outro, o desempenho. Desempenho tem a ver com toda esse como eu faço, né? Satisfação, etc. Aí a pergunta é, eu me sinto satisfeito sexualmente no casamento? Faça essa pergunta para si agora em silêncio, sem balançar a cabeça demais, para não parecer que você está em crise. Sinceramente, vamos lá. Homens e mulheres, né? Eu me sinto satisfeito com a sexualidade. Se eu pudesse dar uma nota. Não é brincadeira, vocês estão rindo, mas não é brincadeira, não. Tá rindo de nervoso. Né? Se eu pudesse dar uma nota, tipo de 0 a 10. Fala, mas esse negócio é muito chato, né? Não, isso é muito interessante. Um exercício interessante. A gente não costuma dar nota às coisas, mas se eu pudesse dar uma avaliação assim, qual número você colocaria? Falando de você. Você consegue dizer para a pessoa do seu lado? Agora, né? Peraí, deixa eu ser agora. Né? Meus irmãos já falaram. 5,5. Desgraça.
11. 11, né? Os irmãos casaram ontem. Esse negócio da expectativa de satisfação, quando eu casei, como eu tinha feito tudo certo, eu fui criado na igreja, casei com a pessoa, a gente fez tudo certinho, né? Eu casei virgem, meu Deus. Eu era hétero, viu, gente? Porque antigamente, quando a gente falava isso, o pessoal falava, que legal, hoje a gente tem que falar que não era gay. Você casou virgem porque tinha um problema, o que aconteceu? O que aconteceu? Não teve oportunidade? Tive oportunidade. Depois eu falo para vocês. Mas eu casei, como eu tinha feito tudo certinho, entre aspas, né? Fui para a lua de mel e todo mundo assim, a gente acha que automaticamente vai dar tudo certo. É ou não é? Então a gente acha que se a gente é crente, se Deus abençoou, se a gente é espiritual, então o sexo vai dar tudo certo, porque a gente não pode colher, né, coisas ruins de um relacionamento bom. E não quero derrubar o castelo de ninguém, mas não necessariamente é assim. Por quê que não é assim? Porque Deus é mau, porque não existe o princípio da colheita? Não, existe. É que sexo e sexualidade são coisas que se desenvolvem. Se desenvolvem. Aprende-se. E a gente tem como um dado, como se fosse um dado fixo, rígido, como se fosse algo natural para todo mundo. Há pessoas que realmente começam e dá tudo certo, acerta o lugar, né? Penetra no lugar certo, né? Fica ali até que acha, né? Há quem não consiga achar nem né, a direção espiritual para o casamento. Vocês estão pensando aqui? Ejaculação precoce. Isso é bobagem. Então isso vai atrapalhando tudo. E vai criando uma bolha, uma bola, né? Vai criando uma série de decepções. Eu vivi muito isso. Criando uma série de decepções. Eu não consigo. E parece pequeno, mas isso vai minando até a masculinidade, a feminilidade. Minha esposa passou por experiências, por exemplo, ela passou por traumas sexuais na infância, né, de muito nova. Ela tem toda a experiência, ela até fala sobre isso. E isso influenciou o casamento, principalmente no início, porque a sexualidade, mesmo na infância, ela acaba repercutindo na fase adulta, né? Lembrança, memória, uma certa dificuldade de lidar com o prazer, consciência travada, e assim vai. Então, esses são alguns problemas, né? O que eu quero dizer é que essa satisfação parece que vai acontecer naturalmente, não é fruto de uma construção. Você precisa desenvolver. Então aqui não é para desanimar ninguém. Se você não se sente satisfeita, vamos conversar sobre isso, porque isso se desenvolve. Mas você precisa ser intencional. Você não pode achar que vai resolver por si. Não vai, não vai. Se você não disser gentilmente, né, sem acusação, porque o problema é que a gente vai conversar sobre isso, a gente vai começar a acusar o outro, né? Porque a gente usa muito tu na conversa, né? Eu aprendi esse negócio, mas é difícil colocar em prática, meu Deus do céu. Que é conversar usando eu, né? Meu Deus. A gente vai conversar, a gente conversa porque tu não... Porque lá em Belém fala tu, aqui vocês falam você. C. Lá em Belém é pior, que é tu mesmo, parece Deus, falando com Deus, né? Tu és. O pessoal daqui, só Deus é tu, né? Os outros é você. Acabou já? 15 minutos. Entendeu, gente? Então, se a gente conversar sem acusar, falando da nossa satisfação, a gente consegue identificar, pelo menos identificar, peraí, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu tenho, peraí, a necessidade não é minha, mas é do outro. O que eu tenho que fazer para isso melhorar? Tudo bem? Então, já para terminar, você falou da sua satisfação e está avaliando, né? Qual você acha que é a satisfação do seu cônjuge? Não diz para ele não.
Mas se qual você acha que é a nota dele? Quão satisfeito ele se sente? Você acha que ele vai estar dizendo o que aí? 9, 10, menos 10. Então a nossa visão do outro, né? E é isso aí. Tá? E eu queria deixar bem claro aqui que satisfação tem a ver com afeto, tem a ver com prazer também. Né? O homem ele tem uma resposta sexual diferente. Eu lembrei aqui, eu já ia acabar. Mas eu vou passar para o último slide para te refletir sobre isso. É isso aqui, ó. A resposta sexual, né? E a diferença entre homem e mulher. Então, o homem, muitas expectativas da mulher e do homem tem a ver com isso aqui, com a maneira como ele responde à sexualidade. Então, a linha mais escura são o quê? Homem, diga selva. Vou dizer selva. Selva. Muito fraco. Nunca serão. Muito fraco. Então ali, ó, homens. E aquele mais claro são as mulheres. Diga nada. Olha lá, ó. Então, primeira fase é o que o cara vai chamar aqui. Isso aqui é aula de biologia, você acha isso aqui em qualquer lugar. Não é nenhuma novidade não, tá? Isso aqui é corriqueiro. É um gráfico comum, muito comum. Fala da resposta sexual humana de uma maneira bem simples. Então, olha lá, no início tem o tal do desejo. Então, o homem responde ao estímulo mais rapidamente, você está vendo lá, né? Aquela conversa de que é visual, não sei o que, aparece no gráfico, que ele está pronto para o sexo e quase instantaneamente, né? E a mulher, ela está subindo lá, ó, subindo a montanha lá, você está vendo? Ele já chegou no platô. Platô é quando estabiliza. O platô é que já está pronto para o orgasmo. O que precede o orgasmo. Então, primeiro está todo mundo lá frio e mole, né? E seco. E de repente tem um estímulo. E aí, já está, no primeiro ponto, já está pronto para o orgasmo. Esse é o problema. E aí, ó, fica nesse platô, vai para uma constante, até que de repente, gol da Alemanha, né? E aí tem esse pico de orgasmo que ali está coincidindo os dois, né? Tanto o orgasmo feminino quanto o masculino, você percebe ali que está coincidindo lá em cima, né? Então a ideia é que o homem, quando ejacula, então, por exemplo, para ter um filho você precisa ejacular, né? O método tradicional, né? Toda vez que engravidar uma mulher, no método tradicional, esse homem, além de ejacular e procriar, ele vai sentir prazer. Porque está vinculado uma coisa com a outra. Ao ejacular tem prazer. A mulher pode engravidar 300 vezes e nunca ter prazer. Então, o prazer na mulher não está vinculado à procriação. Não está vinculado à efetivação básica do sexo. Por isso que é até um mistério, né? Os evolucionistas, né, que acreditam na teoria da evolução. Para que existe o orgasmo feminino? Porque ele é inútil. Do ponto de vista pragmático, né? Ele não há necessidade, se for só para procriar, não há por que ter o orgasmo feminino. Porque o orgasmo masculino funcionaria como uma recompensa. Então, você vai fazer filho buscando aquele orgasmo e ao alcançar o orgasmo você engravida a mulher, você entendeu o raciocínio? Mas o orgasmo feminino é indispensável, né? Do ponto de vista pragmático. E isso que é um dos grandes problemas. E aí volta Paulo dizendo que é para dar à mulher o que lhe é de direito e lhe é de direito tudo. Então aqui, veja a diferença, a lentidão, entre aspas, que não, né, a maneira progressiva em que se desenvolve até chegar lá no platô, o homem é mais rápido, aí acontece o orgasmo não necessariamente coincide, isso é um mito, tá? Não há por que ter que coincidir toda hora, mas ali está coincidindo. E o fenômeno de resolução, que é quando o irmão morre. Você viu lá? Resolução. Está todo mundo morto, né? Não tem mais condição nenhuma. Deu PT, como diz os irmãos, né? Pode jogar ele para fora da cama que não serve mais
Para nada. É um morto, né? Tô zoando, gente, tá? Mas é verdade, né? Então, ejaculou, inclusive tem que demorar um tempo, né? Porque não dá conta mesmo. E aí o gráfico mostra ali, ó, tá vendo aquela linha tracejada? O louco da história é que a mulher não. Não sei se você sabia disso, talvez você nunca parou, nunca lhe deram essa informação. Mas a mulher, por mais que demore, olha, ó, ela tem a possibilidade de ter outro orgasmo lá. Aquela linha tracejada ali seria a possibilidade de outro orgasmo. E assim por diante. Né? Amém, irmãos? Ninguém diz amém para isso. Amém. Então, de repente, a meta espiritual do ano qual é? Múltiplos orgasmos. Porque isso é de Deus, né? O diabo não quer que você viva isso aqui. Tá? Eu estou falando sério. Parece que eu estou zoando, mas eu não estou. Então, Deus fez para funcionar isso aí mesmo. É para desfrutar mesmo. Só que a gente acha que isso não é espiritual. Isso não é necessário. E por que não ter como objetivo satisfazer um ao outro, né? De uma maneira bacana, legal, administrando o que Deus nos deu, entendendo as diferenças e agindo, né, para que isso seja potencializado. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa nos nossos 10 minutos finais? Vocês têm coragem? Ninguém tem coragem. Quer comentar alguma coisa? Vocês têm todas essas restrições mesmo, não fala mesmo. Sobre o gráfico, sobre a linha tracejada. O problema é que se pergunta, vai pensar que é você, né? Aí você fala, olha, tem um amigo meu que tem um problema com o que eu faço, né? Ninguém vai ter coragem de comentar nada, de perguntar nada. Você é um irmão que pergunta, não é? Tem cara. Edson, quer perguntar alguma coisa? Quer ajudar eles? Amém. Então a gente vai terminar. Opa, foi. Para aumentar o quê, velho? É ótimo aumentar. Sim. Um amigo teu, sei, velho. Longe de nós. Então, boa pergunta. Vamos lá. Inclusive, isso é perigosíssimo, né? Tem muita gente tomando Viagra indevidamente, né? Isso é sério. Inclusive, um moleque novo. Porque acha que isso vai aumentar a capacidade. Não tem nada a ver. Não é isso. Isso aqui é normal, né? Depois da ejaculação. Então, aqui há um indício aqui. Qual o indício? De que a sexualidade não precisa ser só peniana, né? Não precisa ser só genital. Isso aqui é a marca. Acho que é isso que nos aponta que a gente precisa usar todo o corpo para dar prazer ao outro. E a gente tem uma série de inibições. E aí a gente acha que é da Bíblia as inibições. Não está na Bíblia. Então você tem, sim, considerações a fazer, mas você tem como dar prazer ao outro sem usar o pênis, né? Mesmo depois de ejacular. Quando você está preocupado com o outro, né? Eu acho que o primeiro ponto é preocupação não só consigo. Esse é o primeiro dado. É principalmente para os homens por causa dessa questão da rapidez. Mas não é só para o homem, não. Mas principalmente por causa da resposta mais rápida. Aí eu vou até ajudar na tua pergunta, não sei se é essa a questão, mas a questão que os seminários de sexualidade que não são para casais, a pergunta mais feita, sabe qual é? Em qualquer lugar do Brasil que você vá, vai ter uma pergunta que é certa. Você está falando para adolescente, para menino que nem tem pelo pubiano. Sabe qual é a pergunta dele? Sexo oral é pecado? Essa é a pergunta. É a pergunta que mais aparece, tá? Então, sexo oral e anal, né? Veja, não há na Bíblia um mandamento. Não há na Bíblia uma norma explícita que proíba sexo oral, inclusive nem sexo anal. Eu vou explicar. Não que eu defenda o sexo anal. Vamos lá, com calma.
Deixa eu falar do anal primeiro, que é mais controverso. Há quem considere o texto lá que fala de sodomia como condenação a sexo anal. Veja, eu não vou defender sexo anal, no entanto, este texto não está falando disso. A palavra sodomia lá em Coríntios 6 e Timóteo fala do comportamento homossexual, tá? E é uma má tradução, não deveria ter traduzido como sodomia, é uma péssima tradução. No original não é Sodoma, não faz nenhuma ligação a Sodoma, isso é uma tradução do português. No original fala, Coríntios 6 fala de ato homossexual ativo e ato homossexual passivo. Então é uma condenação ao comportamento homossexual de penetrar e ser penetrado. Por isso a alusão a sexo anal. Então o que Paulo está falando? De atos homossexuais. Se você pegar e dizer que é um ato entre um casal hétero, então você está dizendo que Paulo não condenou o ato homossexual. Você está entendendo a consequência? Né? Ele está falando especificamente de um comportamento entre homossexuais. E a palavra no grego chama arsenokoitai e malakoi. São duas palavrinhas gregas que falam desses dois comportamentos. Então vamos lá, não é um mandamento da Bíblia, mas existem considerações importantes a serem feitas sobre sexo anal, né? São considerações de ordem o quê? Até médicas, né? Físicas. E aí há um como é que eu posso falar? Há um consenso de que é um comportamento um tanto arriscado, tá? Por várias questões físicas. Então o ânus não tem uma elasticidade nas células, não tem lubrificação, não tem limpeza natural, vocês sabem que tem lá, né? Não precisa dizer, nem desenhar, né? Então não tem lubrificação, limpeza, etc. Então há uma série de desaconselhamento à prática anal, por essas questões, né, ligadas à higiene, às considerações médicas, transmissão de doença, e aí vamos lá, né? No entanto, sexo oral, o negócio já muda um pouco, né? Por quê? Tanto que as considerações médicas diminuem, principalmente quando se usa camisinha, e as questões teológicas também mudam. Por quê? Porque você tem na Bíblia, principalmente na literatura judaica, poética e erótica, provérbios, cantares, você tem um estímulo à exploração do corpo do outro. Não sei se você já leu Cantares, mas lá fala do seio, fala da região pubiana, só que fala de maneira metafórica, fala de penetração. Então lá se explora todo o corpo do outro. E Paulo chega a dizer que o corpo do cônjuge pertence ao outro e vice-versa, não é isso? E é o corpo todo, então não há restrição de carícias genitais, né? É nesse sentido que a gente vai se colocando. Agora, se há uma recusa de consciência de alguém, aí se torna pecado, né? Você não pode forçar ninguém a fazer uma coisa que a consciência daquela pessoa condena. Fazer com a pessoa, né? Então, como? Então você vai precisar de um acordo. Vai precisar de um acordo. Não pode ser forçado. Nada pode ser forçado, né? Nada. Você pode até estuprar alguém, estuprar a esposa, se você faz não de maneira forçada. Tudo bem, gente? Então vai nesse sentido aí as questões. Irmãos, eu queria agradecer vocês e que eu espero que isso possa servir de lenha vocês gostaram, né? Para conversar, para fala a nota que você deu para essa pessoa depois, tá? Manda um WhatsApp, né? Se não tem coragem de falar, né? E dizer que a gente já estamos às portas de um evento aqui em Belo Horizonte muito importante. E se tiver alguém interessado, eu queria lhe estimular a participar. Nós vamos ter a primeira edição em Belo Horizonte da Escola de Sexualidade, que é um curso que dura 13 dias, é tempo integral, vai ser no hostel lá na Pampulha. O objetivo é capacitação e treinamento de pastores, líderes, pessoas interessadas em ajudar outras pessoas
dentro da área de sexualidade, que é uma necessidade gritante, enorme nas igrejas, né? Como lidar com questões vinculadas a gênero, aconselhamento, como lidar com educação sexual, como lidar com vícios e comportamento sexual, como o evangelho se relaciona com isso. Então a escola de sexualidade vai ser entre os dias 16 a 28 de julho, tá? 16 a 28 de julho. Se quiser mais informações, a gente conversa no final, mas eu vou deixar aqui o site Ministério C. Está lá no primeiro slide. ministérioc.com.br. Lá, você pode fazer, além das informações, você pode também se inscrever pelo site. O pagamento da escola é feito, vejam, a escola que dura 13 dias é integral, você fica lá 13 dias. A gente recebe gente de vários estados do Brasil, a gente recebe preletores de vários ministérios do Brasil hoje. Não sei quem conhece a Andréa Vargas, é uma das nossas preletoras, parceiras nossas. Tem um pastor Washington da Lagoinha, o Claves, que é outro ministério brasileiro, o pastor Geraldo da Caverna de Adulão, e assim vai. Então, é um curso muito forte, muito interessante, de imersão num tema crucial para a igreja hoje. Fica o convite, e qualquer informação mais a gente está aí. Obrigado, Deus abençoe. Orar rapidamente. Pai, obrigado por essa noite, o Senhor nos ajude a levar isso à frente, trazendo saúde, vida, trazendo o reino de Deus para a nossa sexualidade, para o nosso casamento. Cada um aqui dá coragem, Deus tem uma oportunidade para a gente conversar com o cônjuge e amadurecer e crescer, se libertar daquilo que é mentira, que é engano. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Davi. Obrigado você, irmão, que veio. Eu quero dar só um aviso para a gente descer. Tem um café lá embaixo para você. Não vai com pressa, irmãos. Vamos tomar um café e bater um papo. Afrodisíaco. Tem uns chás lá embaixo, tá bom, irmãos? Aqui, eu quero deixar um recado aqui para vocês, que dia 12, dia dos namorados, semana que vem, nós não vamos ter aula. Não vamos ter aula. Fique à vontade aí com o seu cônjuge. Vai dar uma passeada. Nem que você vá no carrinho de pipoca, mas agrega valor a esse carrinho de pipoca. Fala que você vai levar no melhor carrinho de pipoca de Belo Horizonte. Se você não tiver, né, condição aí, mas fique à vontade para dia 12 participar com o seu cônjuge e dar aquela passeada de qualidade e tirar esse tempo para vocês se curtirem aí, tá bom? Então não vamos ter aula terça-feira que vem e vamos voltar no dia 19 de junho com o Guilherme, e a Cris vai estar ministrando para a gente sobre vida financeira, para a gente encerrar o curso. Vai ser a última aula e depois a nossa formatura dia 3 de julho, tá bom? Vamos nos colocar de pé e vamos embora, vamos lanchar, vamos bater papo, vamos ter um momento de comunhão lá e vamos ter um momento